Nós temos aqui a informação, meu amigo Rafael, não sei se você chegou a ver, mas muito flamenguista foi pego de surpresa hoje à tarde, né? Com a informação de que vai pintar nos cofres do Flamengo aí 1 milhãozinho de euros sem força, sem fazer força, sem ter muita dificuldade. Por quê? Oriundos de Pablo Mari. Sim, até hoje o nosso zagueiro, ex-zagueiro maravilhoso, espanhol, que foi vendido ao Arsenal em 2020, né? Completou o seu 20º jogo com a camisa do Arsenal, ou seja, cumpriu mais uma meta, né, estipulada em contrato com a equipe inglesa. Ou seja, até esse exato momento, em junho de 2020, o Flamengo recebeu 3 milhões de libras, né? Ou é euros? Agora eu acho que é de euros. 3 milhões de euros em junho de 2020. Aí o Flamengo recebeu depois 5 milhões de euros. E aí, né, ele tem a receber 1 milhão de euros a cada 10 jogos no Arsenal, até alcançar 8 milhões desse bônus. Ou seja, a cada 80 jogos, né, é o limite máximo para o Flamengo receber aí 1 milhão de euros a cada 10 jogos. Um total de 16 milhões de euros. O Mari fez o 20º jogo agora, ou seja, até agora o Flamengo recebeu ao todo com a venda do zagueiro, Rafael, 10 milhões de euros pelo zagueiro Pablo Mari. Estou aqui brincando com a minha calculadora, né, como é que fala o termo? Minha calculadora de câmbios, né, podemos dizer assim. E se o Flamengo ganhou ao todo 10 milhões, aí eu vou ter que contar o zero, aí entrou propaganda, é uma maravilha, a internet no telefone. Desiste de fazer essa conta, Rafa. Mas 10 milhões de euros na cotação atual, que eu não faço ideia de qual seja, rendeu uma bela grana, né? Papo de 60 milhões de reais, mais ou menos, por um zagueiro, né? Temos a maior venda de um zagueiro, certo, Rafael? Pode botar aí 6 e pouquinho, né? Que não tá 6 cravado, 6 e não. Então, pouquinho. 6,15, 6,20. Olha, não estava sabendo. Se tivesse lido hoje, poderia passar batido, achar que é notícia velha. O Pablo Mari tá rendendo mais que o título de Tesouro Direto, cara. É impressionante, assim, a gente não espera. O contrato foi bem feito, foi bem amarrado. Provavelmente o Flamengo enxergava todo esse potencial no Pablo Mari, que a gente também enxergava. Foi colocando gatilhos, bonificações, e é impressionante os valores que estão chegando e os valores que podem chegar. Parabéns ao Flamengo. Eu não queria, obviamente, que o zagueiro tivesse saído, mas isso mostra que o Flamengo tem conseguido eficiência na venda. Essa situação que às vezes acontece de colocar uma bonificação no jogador ou manter parte dos direitos econômicos, a gente ainda vai falar disso hoje, o Flamengo tem direitos econômicos de vários jogadores que já saíram. É fantástico, né, cara? É um time que está precisando de dinheiro, o Flamengo vive dificuldades financeiras e vem e recebe 1 milhãozinho de euros pingando limpinho na conta. Fantástico. Grande venda do Flamengo. E que pena que não podemos segurar o jogador, mas se ele saiu, que saia da melhor forma para o Flamengo, como está sendo. Que todos os jogadores sejam assim, Arthur. Exato. De acordo com o Marcos Felipe que comentou, até coloquei na tela, né? 10 milhões de euros hoje, dá cerca de 63 milhões e meio de reais. Então o Flamengo ganhou só hoje 6 milhões 350 mil. Correto? Nessa conta de padaria aí. Então, bota na conta aí de maneira fácil por conta de um jogador que já foi vendido há mais de um ano, e eu também estou nessa com você, não queria que fosse vendido, mas se a gente vê esse futuro agora, que é presente nesse momento, foi uma baita venda, né? Como diz o Lucas, não sei pronunciar o seu nome, Lucas, está sempre aqui com a gente aqui, mas foi uma baita venda. E dentro dessa situação de ganhar dinheiro e etc e tal, o Flamengo está vendendo mais jogadores, né? A gente já falou, inclusive, dele há algumas semanas, né? O Rodrigo Muniz, como todo mundo já está sabendo, o Rodrigo Muniz finalmente, né? O Flamengo finalmente fechou a venda do Rodrigo Muniz para o Fulham da Inglaterra. Enquanto o refluxo bate, o anúncio é feito. O atacante viaja para se apresentar ao clube inglês. O clube inglês vai pagar 8 milhões de euros e o Flamengo terá direito a 25% de uma futura venda do Rodrigo Muniz. O jogador precisará passar por quarentena na Espanha antes de se apresentar à equipe inglesa, né? Uma venda aí, né, Rafa, que vai render aí cerca de 49,5 milhões
por Rodrigo Muniz, né? O Fulham vai pagar aí 50 milhões de reais, mais ou menos, pelo Rodrigo Muniz. E o Flamengo terá direito a 25 do valor de uma futura venda do atacante, né? É torcer aí, boa sorte por Rodrigo Muniz, né, Rafa? Que tem 20 anos de idade apenas, já não foi relacionado aí nas últimas partidas por conta dessa venda que acabou sendo concretizada agora finalmente, mas é torcer por Rodrigo Muniz fazer uma bela temporada na Inglaterra e ser vendido a preço de ouro para que o Flamengo faça valer esses 25%, não é, meu amigo? É isso, Arthur. Assim, a filosofia do Flamengo hoje é essa, né? O Flamengo vende jogadores. Os jogadores da base do Flamengo, eles estão sendo muito mais preparados para serem vendidos. O Flamengo tem muito mais expectativa financeira neles do que expectativa esportiva. Então, os jogadores, um a um, eles vão sendo vendidos, os que se destacam mais e até os que se destacam menos, né? No caso do Muniz, o Muniz teve uma ascensão até meteórica no Flamengo, né? Um cara que chegou até a pedido do Rogério Ceni, para quem diz que o Rogério Ceni não deixou muita coisa de interessante no Flamengo, tem uma coisa aí que ele pode se orgulhar, pode colocar Bruno lá na... Pet, ó o Bruno Pet agora, ó. Nossa Senhora. Essa o Rogério Ceni pode até colocar lá na bio do Twitter dele, né? O homem que trouxe o Rodrigo Muniz, que lançou o Rodrigo Muniz à luz. Fez um carioca muito bom, apareceu bem, com gols, com muita presença diária, muita força física, finalização boa, chutes fortes. É um cara que até poderia ter algumas oportunidades no Flamengo, apesar do Flamengo ter dois centroavantes que estão num nível muito alto, né? Mesmo com toda essa ascensão do Muniz, ele teria dificuldade de ter uma sequência de jogos. Teria que haver uma situação combinada, em que não jogasse o Pedro e não jogasse o Gabigol. Disputar posição com eles ficaria difícil. Então, dentro dessa filosofia do Flamengo, e dentro do que é o elenco do Flamengo na posição de centroavante, foi muito bom o Flamengo ter conseguido esse valor pelo Muniz. E aí, como você destacou, são valores atuais 49 milhões, mas são 49 milhões por 75% do Rodrigo Muniz. 25% desse valor, do direito econômico sobre o Rodrigo Muniz, ficaria com a gente. E aí é lógico. E aí o torcedor do Flamengo vai ficar de olho no que vai acontecer na Europa daqui para frente. O Ramon também sairá. O Flamengo trouxe um lateral esquerdo para a base. E aí eu queria trazer esse assunto aqui também, muito bem lembrado pelo Ed Santos, né? Uma notícia que saiu hoje pelo Flazoeiro, inclusive, e também pegou todo mundo de surpresa, de que o Flamengo contratou um lateral esquerdo, apelidado de Alaba, né? Eu acho que pronuncia assim mesmo, Alaba, vindo da base do Atlético de Madrid, né? O Flamengo que vem reforçando até o sub-20, né? E contratou o João Roberto Alaba, lateral esquerdo de 19 anos, que pertence ao Água Santa de São Paulo, né? O jogador estava defendendo o Atlético de Madrid na última temporada. O João Roberto ganhou o apelido de Alaba porque parece com o cara e porque joga na mesma posição, né? E ele, antes de jogar no Atlético de Madrid, ele teve passagens pela base do Vasco e da Ponte Preta. E não para por aí, o Flamengo negocia centroavante também para o sub-20. Além do João Roberto, que é o lateral esquerdo que foi contratado, o Flamengo está próximo de fechar com o Luiz Guilherme, mais conhecido como Luizão, artilheiro da base do Curitiba. Esse nome não tem como dar errado, né? Para centroavante da base, né? Luizão. O atacante foi artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 com 6 gols em 9 partidas. Enfim, Rafa, por que eu estou trazendo isso? Não é só por conta do Ramon, porque eu não tenho informação nenhuma sobre isso, né? Foi boato, aquela questão do Porto, etc e tal, mas a gente está falando de que o Flamengo está... Você falou, inclusive, de que o Flamengo está preparando a base mais para vender do que para utilizar em campo. E a partir do momento que você consegue vender alguns atletas da base, como é que você avalia também contratar atletas para essa própria base, né? É uma forma também de pensar em dinheiro, ou aí, para quem está sendo contratado para a base, é uma forma de pensar em bola no gramado mesmo, para jogar com a camisa do Flamengo no profissional? O que você pensa sobre isso? Excelente pergunta. Até difícil de responder, mas eu vou manter a lógica e aquilo que eu entendo que a diretoria está fazendo. São jogadores com potencial de revenda. Provavelmente estão chegando em uma condição financeira muito favorável, e o Flamengo enxerga que pode encontrar neles um futuro tesouro, um futuro diamante aí a ser lapidado, até porque, assim, nós acabamos de vender o Muniz,
nós temos 2 centroavantes que tudo indica que nós teremos por muito tempo. Quer dizer, pode haver uma proposta aí, seduzir o Gabigol, ou uma proposta seduzir o Pedro, mas em relação à idade dos dois, a gente vê que são 2 jogadores jovens, e que, se cumprirem seus contratos, são jogadores que nós teremos por muito tempo, desde que, obviamente, não sejam vendidos, mas caso sejam vendidos, esses aí certamente vão reverter em muito dinheiro para o Flamengo, a ponto talvez a gente poder fazer uma reposição boa. Então, assim, não me parece, sobretudo como você falou, essa posição do centroavante. É uma posição que o Flamengo enxerga, eu acho, que pode contar com 2 jogadores ali muito tempo. Então, pela filosofia do clube, até pela posição, eu acredito que o Flamengo tenha trazido já pensando que pode revender esses garotos e fazer em cima da transação deles um superávit financeiro. Me parece que é isso. Pode ser. Eu tendo a concordar com você. Nos casos recentes da base, né, a maioria, né, grande maioria, são atletas que estão sendo observados mesmo, treinados, preparados para virarem venda, né? Para cobrir rombos, até por conta da pandemia, né? Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, o cenário fosse outro, né? O Flamengo vinha numa crescente de 2019 para frente, né? A expectativa de um futuro maravilhoso para nós, mas aí tudo desandou por conta disso e o faturamento caiu bastante, né? Caiu o sócio torcedor, caiu estádio fechado, né? Sem torcida, um tempo sem futebol. Então isso fez com que o Flamengo necessitasse mais dessas vendas de atletas jovens da base, porque afinal de contas, né? Aí vai de cada um também, mas você tem 2 opções: você vende os meninos da base ou você vende os craques do time principal, né? Então muitos aí vão achar melhor vender os meninos da base para conseguir manter o que o Flamengo vem conseguindo manter, que é a boa parte aí do elenco de 2019. Léo Pereira aparentemente recebeu uma sondagem do Bordeaux da França, né? De acordo aí com os portais, né? Eu não sei se a notícia de quem é a notícia em primeira mão, mas o Bordeaux da França estaria interessado na contratação do defensor rubro-negro. A notícia foi divulgada inicialmente pelo portal Foot Mercado, que traz que o clube francês sinalizou um valor de 30 milhões de reais, né? Quase 31 milhões de reais para contratar o zagueiro do Flamengo, né? De acordo também aqui com o site, que eu não sei falar o nome aqui, mas deve ter vindo do Foot Mercado da mesma forma, o clube francês avalia com bons olhos a chegada do zagueiro, um jogador de 25 anos. A negociação não parece ser nada simples, porque o Flamengo pretende dificultar por conta do alto investimento feito com o zagueiro. O Léo Pereira tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024 e chegou em janeiro de 2020, né? Após o Flamengo desembolsar 7 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual, ao atleta, junto ao Atlético Paranaense, né? A proposta oficial pelo zagueiro deve ocorrer em breve e a tendência é de que o clube carioca busque receber um valor que compense o que gastou para ter o atleta. E aí eu acho essa notícia maravilhosa, Rafa, porque se o Flamengo pagou 32 e os caras estão oferecendo 31, você não está precisando muito dificultar a negociação, né? Vamos combinar se é esse o problema. Mas você pegar um jogador, um zagueiro que está teoricamente, não vou falar por mim, vou falar pelo Renato Gaúcho, mas que está em fase de recuperação, podemos dizer assim, o Flamengo vai tentar botar um pouquinho mais de grana nessa bolada aí, né, Rafa? Olha, vamos lá. Alguém partes, travou. né? Primeiro, alguém travou. Eu, né? Vai responder aí que eu volto. Tá rodando liso. Vai aí que eu vou falar um pouco do Léo Pereira. Pois bem, o Arthur aqui falou, né, que o Bordeaux vê com bons olhos a chegada do Léo Pereira. Eu, sinceramente, assim como o Bordeaux vê a chegada do Léo Pereira com bons olhos, eu vejo com bons olhos a saída dele, tá? E aí não é desmerecer o atleta, não é querer que o Flamengo se desfaça do atleta a preço de banana. Mas vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui do que foi o Léo Pereira no Flamengo. O Léo Pereira tem quase 2 anos de Flamengo. E nos seus melhores momentos, o Léo Pereira foi no máximo razoável. E nos seus piores momentos, o Léo Pereira foi uma tragédia. Teve atuações desastrosas. Vamos fazer um parênteses rapidinho para falar do Thiago Mendes, Rafa? A esposa dele, nas redes sociais, hoje oficializou, né? A esposa é maravilhosa, né?
O que ganhou de biscoito nesses últimos dias aí, né? Uma coisa espetacular. Mas, enfim, veio na rede social, blogueirou e anunciou de que as negociações com o Flamengo estão encerradas, né? E aí, o Flamengo desistiu oficialmente do volante Thiago Mendes. Eu queria fazer essa pergunta para você, porque o chat eu já imagino a resposta. Mas e aí? O que você acha dessa desistência? Bom, primeiro eu acho que se os jogadores do Flamengo, e o Thiago Mendes especificamente, chegassem e mostrassem o empenho que essa moça aí mostrou nas redes sociais, eu acho que pelo menos não faltaria esforço dos jogadores. Realmente, cada dia ela botou, deve ter ganho aí alguns seguidores, né? Deve ter ganho algumas curtidas, alguns likes, até porque a torcida do Flamengo anda meio carente. Mas assim, essa negociação para o que o Flamengo ofereceu, eu nem sei por que ela está encerrada. Porque assim, o Flamengo chegou lá, aí eu estou dizendo no caso do empréstimo não remunerado e no caso da opção de compra e não obrigação de compra no final do ano, né? Me parece que o Flamengo poderia ter mantido ou no final retomar essas negociações, mas o fato é que o que aconteceu, e isso normalmente vai frustrar uma negociação, era uma expectativa muito diferente do clube de origem e do clube que queria comprar. O clube queria vender, né? Normalmente essa é a ideia dos clubes, né? Os clubes não querem esse tipo de empréstimo com opção de compra. Os clubes querem fazer dinheiro em cima de um jogador que não vem sendo utilizado. Essa é a lógica, essa é a lógica do Flamengo, de qualquer outro clube. E do outro lado, o Flamengo, como vem acontecendo, chega lá sem um centavo, oferece, quiser jogar aqui, pode vir, o jogador vai jogar, daqui a um ano a gente conversa se a gente quer comprar. Então, uma situação que o Flamengo está sempre numa dificuldade. Agora, sim, será que terminou mesmo essa negociação? Será que ela terminou hoje? Será que ela não terminou antes? Será que pode voltar? Já aconteceu, por exemplo, Será do que é um próprio blefe? Flamengo. Será que é um blefe? Será que é um blefe? Porque isso aí acontece também. Eu não sei, até alguém aqui do Zona faz um tempo lembrou o seguinte, o Marcos Braz, no ano de 2019, no começo do ano, no final de 2018, disse: o Flamengo não negocia com o Bruno Henrique. Essa foi a resposta. E pouco tempo depois o Bruno Henrique chegou no Flamengo. Depois, né, da recusa aí com o Thiago Mendes, né, da não evolução aparente da negociação, o Flamengo busca um substituto para Gerson ainda. E o alvo dessa vez se trata de Andrés Pereira. Nos últimos dias, a diretoria do clube fez uma proposta de empréstimo de acordo com o jornal, né, com o TNT Sports, fez uma proposta de empréstimo pelo brasileiro ao Manchester United e entrou em contato direto com o jogador para reforçar o interesse. No possível acordo, os dois clubes dividiriam em porções ainda não definidas e não divulgadas o salário do atleta. O objetivo é convencer, né, a diretoria do Manchester United, que tem preferência em negociar o meio definitivo, como nós falamos agora há pouco, com o contrato até 2023. O Everton da Inglaterra também fez uma proposta de empréstimo e, diferente do Flamengo, incluiu opção de compra na negociação. O Fenerbahçe da Turquia é outro clube que tem interesse no futebol do meia, mas ainda não fez qualquer tipo de contato com o Manchester United, meu parceiro. E aí o Vene Casagrande postou mais cedo aqui no YouTube, dizendo que o Flamengo não fez nenhuma proposta pelo Andrés Pereira, nem ao Manchester United e nem ao jogador, né? Diferente um pouco aí da matéria do TNT Sports, deixa eu ver se foi assinada por alguém aqui, por Fred Caldeira, do TNT Sports, dizendo que o Flamengo procurou o jogador, né, diretamente o jogador. Então, vamos esperar para ver qual notícia pinta por aí. O que a gente tem para falar, né, Rafa, além da pergunta clichê que eu vou te fazer, se você é a favor da possível contratação do Andrés Pereira, o que você acha desse nome, é também saber a sua opinião sobre a concorrência que o Flamengo tem, né? O Flamengo tem aí, aparentemente, a concorrência do Everton da Inglaterra e do Fener, né, da Turquia. Normalmente, concorrência pesada para o futebol brasileiro hoje em dia, né, meu parceiro? Quando existe uma concorrência dessa aí na disputa, né, do jogador, o que a gente pode querer é que o jogador demonstre a sua vontade de vir para o
para o Brasil, jogar para o Flamengo, talvez, né, querer recuperar um espaço na seleção. Mas assim como o Vene está cravando aí que a proposta do Flamengo não existe, a gente também não sabe dessa do Everton. Ou se o Manchester United tem interesse em vender especificamente para o Everton um jogador, e o Fenerbahçe tem interesse, mas não tem proposta. Então, é uma concorrência que dificilmente o Flamengo vai estar à altura de disputar, caso haja um interesse forte de todos, até pela moeda. O Flamengo trabalha com real e eles trabalham com euro ou libra, que são moedas muito valorizadas, mas ainda fica aí uma possibilidade. Eu não sei se ele viria, no caso, para substituir o Gerson exatamente. Será? Eu acho que ele pode jogar ali, mas eu acho que ele pode jogar mais avançado um pouco também. Eu não sei se ele viria, talvez, como um coringa, né? Um jogador que possa fazer o segundo volante, mas pode fazer o terceiro homem de meio campo, quarto, pode fazer ali a do Arrascaeta, por exemplo. Ou se ele chegaria com essa obsessão da diretoria do Flamengo, que seria substituir o Gerson. Tem convocação da seleção brasileira, tem jogador convocado do Flamengo. E foi assim hoje com o técnico Tite, né? 11 horas da manhã dessa sexta-feira, convocou Arrascaeta. Convocou Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro e Gabigol. Arrascaeta também foi convocado para a seleção uruguaia, né, Rafa? De primeira, assim, o que você achou da convocação? Vamos falar só da CBF nesse exato momento, da seleção brasileira, mas o que você achou da convocação, principalmente do Everton Ribeiro? Te pega de surpresa essa convocação? Olha, não me pega de surpresa. Eu esperava que o Everton Ribeiro fosse, ainda que eu acho que o Everton Ribeiro não vem justificando ele estar na seleção. Tá? Ninguém conhece tanto jogador quanto torcedor do clube. Tá? Eu gosto do Everton Ribeiro, é um cara muito técnico, um cara com muita história no Flamengo, mas alguns jogos a gente tem a impressão que ele está jogando só porque não tem ninguém que possa substituí-lo à altura. Ele só não está jogando porque seria o risco de começar com o Michael. Mas pelo que o Tite vem fazendo, pela posição, eu não tive surpresas com essa convocação. Havia até um certo receio, né? Eu vi até o Alan falando esses dias que o Tite observava o Bruno Henrique. A minha preocupação era se poderia até pintar um Bruno Henrique na seleção e aí para desfalcar o Flamengo de vez, apesar dessas mudanças aí de calendário que a gente ainda vai falar. Achei a convocação dentro do esperado, vai Gabigol, vai Everton Ribeiro, nem sei se vão jogar por lá, eu até prefiro que não joguem, porque o último jogo é dia 9, dia 11 o Flamengo já enfrenta o Palmeiras, um espaço curto aí para eles se recuperarem, mas a convocação foi o esperado, aquilo que a gente... Difícil falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, né, Arthur? Não, e eu lembro que eu estava até num jogo aqui no Zona, num pós-jogo desses aí. Aí eu falei assim: o Everton Ribeiro vai ser convocado, cara. Teve uma meia dúzia no chat que falou: você tá maluco, que não sei o quê, não tá jogando nada. Cara, é fase do jogador, é um bom jogador. Eu sou fã do Everton Ribeiro. Tá numa fase ruim? Tá numa fase ruim. Só que o Everton Ribeiro ainda assim, né, tem os olhares da CBF e aquilo que você falou. Ninguém conhece mais o jogador do que a própria torcida. Então, talvez, né, não tenham visto coisa suficiente, não é possível, né? Mas não justifica a convocação, mas eu, há muito tempo, já esperava a convocação do Everton Ribeiro. A galera que me criticou aquele dia aí, essa hora já limpou a boca com sabão umas 3 vezes e ainda não tá limpo o suficiente. A notícia que saiu hoje, né, pegou todo mundo de surpresa, que é a questão da renovação de contrato do Georgian de Arrascaeta, que tá todo mundo desesperado para ter, né, a notícia de que a Arrascaeta tem o seu aumento de salário, a sua renovação até o final de 2025. Lembrando que a Arrascaeta é atleta do Flamengo, tem contrato com o Flamengo até o final de 2023. Porém, o Flamengo se recusou a comprar um percentual, né, que cabe ao Defensor do Uruguai, né, o clube que começou a carreira de Georgian de Arrascaeta, mas, né, teria aí uma obrigação de comprar 25% do Defensor, e o Flamengo se recusou a comprar esse percentual com as suas justificativas, e a negociação, por conta disso,
trava novamente, né? O clube aceita dar o reajuste salarial por novo contrato até o final de 2025, né? Querendo a renovação com o aumento e a valorização salarial, porém não deseja comprar 25% do defensor, cerca de 6 milhões de euros, né? Cerca de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, né? A questão é tratada como complemento para que haja acerto tanto pelo jogador quanto principalmente pelo seu empresário Daniel Fonseca, e esse imbróglio segue novamente, meu amigo Rafael. A questão agora, existem várias questões, né? Já foram ao todo aí, desde o início do ano, 12 reuniões envolvendo o Flamengo, Arrascaeta e os seus representantes. E a pergunta que não quer calar, né? E aí, vale a pena pagar esses 25%? Dá para pagar esses 25%? Né? Acertar isso tudo para ter um craque no time mais tempo? O que você acha desse cenário todo que está acontecendo aí, Rafa, entre Flamengo e Jorge André Arrascaeta? Olha, para começar, eu acho o seguinte, Arthur, acho que é um tema que é muito sensível para a torcida do Flamengo, né? A gente falar de Arrascaeta, aqui no chat, o pessoal só fala de Arrascaeta, no Twitter, pessoal falando de Arrascaeta, pessoal tendo pesadelos aí com a possível saída do Arrascaeta, já se virando contra a diretoria. Eu acho que é uma situação que eu acho que pesa um pouco para o lado da linha que a diretoria está seguindo. Fica à vontade para discordar, Arthur, amigos do chat. Mas, assim, primeiramente, que o Arrascaeta merece ser valorizado pelo que ele vem fazendo no Flamengo nos últimos anos, isso aí eu acho que é praticamente uma unanimidade. Você vê na torcida, todo mundo. Outros jogadores tiveram essa valorização salarial compatível com o que eles entregaram ao Flamengo nos últimos 2 anos e o Arrasca não teve. Então, assim, e me parece que esse não é o problema no Flamengo. O Flamengo entende que o Arrascaeta merece ser valorizado, ele merece ganhar um salário compatível com aquilo que ele entrega. E definitivamente isso não é um entrave. Pois bem, tem essa questão aí dos 5 milhões de euros para que o Flamengo compre 25% do Arrascaeta. Exato. Olha, eu acho que o Flamengo também não pode ficar refém de jogador. E isso eu não digo para desmerecer o Arrascaeta, tá? O Flamengo havia um gatilho contratual com o Arrascaeta, né? Me corrija se eu estiver errado, 4 mil minutos jogados, o Flamengo passaria a ter obrigação de compra desses 25%. Tá? Isso não aconteceu. E aí não haveria nenhum tipo de conversa, era obrigação do Flamengo, e aí o Flamengo teria sim que cumprir, seria o correto a ser feito. Só que o Arrascaeta não cumpriu, deve ter até ficado perto, mas não cumpriu isso aí. Então, qual que é o cenário atual? O cenário atual é de um Flamengo que está com o Pires na mão, um Flamengo que teve que se desfazer de um jogador importantíssimo, que é o Gerson, um Flamengo que vai à Europa fazer propostas por jogadores sem nenhuma contrapartida financeira, empregando um valor muito considerável, um valor de 30 milhões de reais, num jogador que já é do Flamengo, que já está aqui no Flamengo. Não seria um jogador que chegaria, a gente botaria 30 milhões e reforçaria o elenco. Pelo contrário, o Arrascaeta ainda é jogador do Flamengo. Então, sim, eu acho que tanto o empresário do Arrascaeta quanto o Flamengo, eu acho que deveriam procurar chegar num acordo. Provavelmente esse empresário aí tem alguma comissão para receber, mas ele aparenta estar muito motivado para vender esses 25% do Arrascaeta. Mas olha, aí é o Flamengo ir com o combinado e tentar fazer. Lógico, a ideia não é perder o Arrascaeta, mas o Flamengo precisa também pensar que precisa se reforçar. O Flamengo precisa desse dinheiro, talvez para trazer um jogador-chave aqui, para que a gente consiga manter bem esse elenco.